Mas vamos lá, na sequência aqui do Feng Shui. Aí, por exemplo, o Feng Shui, ele para você usar o Feng Shui, ele é num sentido só para uma coisa só, ou ele é também assim, que nem um leque, ele é ramificado também, ele serve para várias coisas? Não, o Feng Shui, na verdade, é a harmonização da casa, né? Do ambiente, né? Eu Do faço ambiente. residência, pode ser comercial, pode ser empresas, já fiz até de oficina de carro. Então, é porque assim, cada região, né? O mapa do Feng Shui ele divide a planta da casa em 9 partes. Então, cada parte está relacionada a alguma coisa: sucesso, carreira, saúde, família, criatividade, né? Então, assim, a trabalho. Então, cada região está focada numa área, né? Então, assim, normalmente, quando eu aplico o mapa da pessoa, sabe aqueles quartinhos da bagunça, aqueles lugarzinhos lá que tem gente que não mexe no armário faz anos? É naqueles pontos lá que trava a vida, entendeu? Às vezes você vai ver, a pessoa reclama de finanças, tal, vai lá, é lá no lugar da finanças, que está no cantinho da finanças, que está lá o problema guardado, lá, aquele monte de energia estagnada, né? Porque a energia, se você não movimentar, ela estagna, né? E ela estagna exatamente aquela área da sua vida. Então, por isso que é muito importante estar mexendo, tá fazendo que a energia, né, doar coisas que não está usando, não deixar coisas quebradas dentro de casa, não está usando, descarta, né? Essa é a primeira coisa, até porque não é bom nem para você energeticamente, nem também psicologicamente. Eu acho que se você começa a se apegar muito nas coisas, aí também tem que ver o que está causando isso, né? São medos, são traumas, né? Então está muito ligado a isso. E também eu faço muita analogia, como eu falei, né? Eu uso muito essa parte de interação do nosso corpo com a casa também, tá? Vou até te dar uns exemplos aqui para você ter uma ideia. Por exemplo, né? Ó, vamos começar. O que é o mais importante do Feng Shui? O que é a parte principal? É por onde entra a energia, né? E onde que entra a energia? Pela porta de entrada, é onde todo mundo entra e sai. Quem não usa a porta de entrada da casa, primeiro de tudo, usa a porta de entrada. Tem gente que usa a porta de garagem, dos fundos. O correto é usar a porta da frente da casa, porque a casa é sua, né? E quando você entra pela porta dos fundos, por exemplo, você está usando como se fosse você está servindo a casa, né? Você não é o dono da casa. Então cria esse impasse aí. Então, vamos começar lá da porta da casa. Né? O que é? A entrada do Qi, que é a energia principal, né? É por onde entra. E o Feng Shui é o vento e a água. Então, você imagina como se fosse uma onda. Né? Tem a água e quando você abre a porta, o vento empurra essa energia para dentro da sua casa. Onde tiver obstáculo, a água não vai. Né? A água vai passar em volta e não vai passar, não vai limpar, né? Aquele campo energético. Por isso que estagna. Tá? Então, a porta de entrada está muito ligada com a nossa boca, que é a nossa alimentação. Então, as pessoas estão com problemas dentários, com um problema de garganta, essa parte que envolve aqui a parte da boca, dá uma olhada na porta de entrada. Porta que não abre direito, porta que tem obstáculo atrás, está muito ligado a energia da boca com a porta da casa. Tá? Vamos dar uma voltinha na casa aqui para vocês entenderem melhor. Também os corredores, né? O que estão ligados aos nossos corredores? Tem casas, tem corredores grandes, né? Extensos, com os quartos, com os banheiros e tal. O que acontece? Um corredor muito grande, ou grande ou pequeno, tá? Ele está ligado à nossa coluna, porque está ligado aos membros. Vamos supor que o corredor é a coluna e os quartos, os cômodos são nossos membros. Se você põe, por exemplo, um objeto, um móvel no corredor, está bloqueando a energia, vai dar problemas de coluna, tá? Então, está muito ligado com a nossa saúde também. Então, né, pessoal que tem dor de coluna, problema de coluna, problema nas pernas, nas veias, tudo está ligado à coluna, essa parte do corredor, né? Corredor muito extenso, não é bom ser muito extenso sem ter um espelho no final para essa energia retornar também. O Feng Shui trabalha muito com espelho, né? O espelho ele retorna a energia, né? Então, essa parte de corredor está muito ligado à coluna e os membros, tá? As veias, problema de circulação, tá tudo muito ligado. Vamos para as janelas. O que são as janelas, né? Janela tem que estar limpa,
a janela tem que abrir de vez em quando, não dá para deixar com a cortina fechada o tempo todo, tem que entrar essa claridade dentro da casa, porque as janelas são como os nossos olhos, tá? Então, se você tem a janela suja, fechada, quebrada, vai te impossibilitar de ter visão das coisas para o futuro, das oportunidades que tem para você está se fechando, né? Quando você fecha a janela, você não abre a janela, você está se fechando para as oportunidades. Aí as pessoas reclamam que não tem oportunidade de trabalho, de negócios, porque mantém as janelas fechadas ou sujas ou mal cuidadas. Então, a janela está muito ligada com os olhos e também, às vezes, até com problema, né, nos olhos, né? A iluminação e a ventilação, como eu falei, né? Deixar as janelas abertas, né? Trazer essa iluminação para dentro, a iluminação natural, porque está muito ligado com o problema respiratório também. Janela muito fechada, casa que não entra, que não deixa circular o ar, né? Dá muito problema respiratório, de alergia, essas rinite, amidalite, tudo que é it, vem muito da falta de circulação e de iluminação, né? Às vezes, canto do quarto que não tem iluminação, tudo isso ali vai gerando essa energia estagnada que vai atrapalhando o corpo, né? As cores, o que significa as cores, né? Eu trabalho muito com cromoterapia. As cores, elas são a nossa energia, né? Uma casa com a pintura toda lascada, mofada, ela vai atingir a nossa energia, vai baixar a nossa energia e muito, né? Eu, por exemplo, aqui nesse quarto, né? Esse quarto aqui é a minha área da criatividade, por isso que tem essa cor amarela e cinza aqui, que são as duas cores da criatividade. Eu gosto de trabalhar em cores, né? Algumas pessoas talvez não gostem de pintar a parede de amarela, aqui é só uma parede que é amarela. Mas eu gosto de trabalhar em cores porque a cor traz muita vitalidade. Renovar a pintura da casa, né, de vez em quando, melhora essa vitalidade. As pessoas estão se sentindo meio triste, meio depressiva, dá uma olhadinha na parede. Eu vou te contar um negócio que foi interessante. Eu fui mudar a cor do meu quarto e olha como... Depois eu vou falar sobre isso também, mas tem muitas coisas que acontecem na casa que são sinais para você observar. Rachadura na parede. É claro, se a casa tem uma estrutura ruim e começa a rachar por motivos de estrutura, é uma coisa. Agora, se começa a aparecer rachaduras do nada, se começa a descascar a parede, se começa a quebrar objetos, tudo isso é energia, tá? Então, foi curioso que eu mandei pintar meu quarto, daí eu preparei tudo, tirei as coisas do lugar e eu sabia que tinha uma rachadurinha perto da minha janela, mas que não é de estrutura, que era de movimentação da casa um pouquinho, talvez mesmo, ou talvez até energia. Aí eu falei pro rapaz, eu tenho uma rachadurinha ali, depois você pode passar uma massa antes de pintar? Ele, não, pode deixar que eu vou olhar tudo. Quando ele terminou de preparar o quarto, eu fui lá, tinha 7 rachaduras. Em vários lugares que eu não tinha visto, rachadurinha pequenininha, mas eu não tinha percebido. Eu falei, nossa, tudo isso de rachadura? Ele falou assim, é. E eu não tinha percebido. E olha que eu observo, né? Então, assim, rachaduras, são problemas, às vezes, que você tá, problema emocional, problemas de energia que já estava estagnada na casa. Como eu vim morar aqui, a casa já tinha essa energia estagnada, acredito que muitas dessas rachaduras já existiam, entendeu? Vazamento de água está muito relacionado com o emocional, completamente, né? No Feng Shui, eles falam que a casa chora. Quando você não consegue expressar as suas emoções, quando você não consegue colocar para fora, a casa acaba vazando, né? Como se a casa estivesse chorando. Aí começa o vazamento de pia, de encanamento, começa a quebrar tudo que é parte de água. Eu vou dar mais um exemplo meu aqui, que depois que eu não tinha nem observado, né? Eu tive um problema em 2018, 2019, e eu fiquei muito abalada com esse problema. E, de repente, a calha da minha casa entupiu e começou a vazar para todo mundo ter lado, sabe? Assim, e eu tinha que arrumar aquilo, eu sabia que eu estava interferindo nesse problema, mas, assim, eu não conseguia arrumar ninguém, porque, assim, enquanto eu não consegui resolver o meu problema comigo mesmo, eu não tinha como arrumar a casa. Eu procurei gente para arrumar essa calha de tudo foi jeito. Não, ninguém podia, não dava tempo, marcava, as pessoas não vinham. Aí, quando eu resolvi meu problema emocional, quando eu fiquei bem comigo mesmo, foi simples. Eu liguei para uma empresa, eles vieram aqui arrumar no mesmo dia. Eu falei, olha como tá tudo ligado, entendeu? Mas eu tive que primeiro melhorar meu problema emocional, porque se eu não tivesse arrumado, ia quebrar de novo, ia vazar em outro lugar, entendeu? Então, vamos lá. Banheiros, né? O banheiro, ele é conhecido no Feng Shui como um sugador energético, né?
Então, por isso que eu ensino todo mundo fechar vaso sanitário, fechar o ralo, fechar a tampinha, porque o banheiro, principalmente o vaso sanitário, tem essa energia de sugar a água, né? E as pessoas normalmente dão descarga no banheiro e deixam aberto, ou então só fecha a tampa depois que dá descarga no banheiro, né? Duas coisas são erradas. Primeiro, por higiene, né? Porque quando você dá descarga, sai aquele monte de germes, pega na sua toalha, na escova de dente, tudo tá no banheiro. E também porque já sugou a energia, entendeu? Então, sempre fechar a tampa do vaso, puxar a descarga. Se puder manter a porta do banheiro fechada, é excelente. Eu sei que tem gente que tem animais de estimação que tem caixinha dentro do banheiro, né? Tem como arrumar também. É bom ter uma planta dentro do banheiro, porque o banheiro... Isso aí eu aprendi quando você falou lá na Suzy. Ah, Porque é? a gente mantinha a porta do banheiro aberta aqui em casa. A tampa do vaso sempre fechada, mas a porta do banheiro sempre aberta. É. E é muito interessante, assim, sabe? E o banheiro ele é conhecido como sugador energético e financeiro, né? Então, tem muita gente sofrendo com finanças aí porque o banheiro está aberto, né? Então, se puder fechar a porta também, pôr uma plantinha dentro, né? Para que essa energia também trabalhe, pôr cristais, né? Tem muita coisa que dá para fazer. O banheiro está totalmente ligado com essa energia da falta de dinheiro, tá? Os móveis, né, são como se fossem as nossas roupas, nossos acessórios. Então, quando você vê que os móveis são feios, descascados, olha para você também, vai estar refletindo. Tudo que está dentro da gente está fora, né? Então, quando você não consegue deixar a casa arrumada, quando tudo vira uma bagunça, tá tudo dentro de alguém da casa que está mostrando fora. Principalmente se você... Eu sei que adolescentes, às vezes, né, faz a baguncinha deles e tal. Por que o adolescente faz tanta bagunça? Porque a cabeça deles está tudo bagunçado. Nessa transição de hormônios, de idade, de pensamentos, deixa eles totalmente bagunçados. Então, o quarto de adolescente bagunçado é o que está dentro deles, né? E quando você é adulto que continua com isso, é porque está realmente dentro de você. Então, deixa a casa arrumadinha, né? Troca aquelas almofadas, que tá tudo amassadinha, velhinha, já põe uma almofada bonita, que vai estar mostrando o que você tem dentro, né? A cama, né, reflete diretamente a nossa vida amorosa, no caso de cama de casal, e a nossa saúde emocional também. Então, pessoas que não conseguem arrumar cama, que deixam sempre bagunçado, dá uma olhadinha aí no relacionamento também, que vai afetar, tá? A mesa de jantar ali está totalmente ligado com a união familiar, né? É importante que as pessoas façam pelo menos uma refeição por dia com a família, né? Arruma a mesa bonitinho, não é deixar a mesa toda bagunçada, com um monte de papel em cima. Põe os pratos direitinho, Eu sempre peço para o pessoal usar os melhores pratos, os melhores copos, os melhores talheres para a família, né? Tem gente que guarda lá no armário, quando chegar uma visita eu vou usar aquele jogo bonitinho. Na verdade, usa para você e para sua família. Não tem ninguém mais importante de quem mora na sua casa, né? O visitante, depois você divide o mesmo prato, mas faça essa analogia, né? Faça para sua família o melhor. Põe uma mesa bem bonita, bem posta. Não precisa gastar muito dinheiro, né? Para colocar uma mesa bonita, só precisa de capricho. Então, eu sempre peço que as pessoas façam essa reunião familiar pelo menos uma vez no dia, né? Quando possível, para conversar. E descartar tudo que é quebrado, trincado, rachado, né? Quebrado, trincado, relógio parado, tudo isso é energia estagnada. Tudo estagna e tudo acaba prejudicando a sua saúde, né? Outra coisa que eu vou dar de dica, o centro da casa. Isso é bem fácil, né? Não independe de que direção está a sua casa. O centro da casa. Imagina a sua casa um todo e o centro da casa, né? Ali é a área da saúde. Então, ali não é bom ter remédio, não é bom ter nada que tenha ponta, que tenha espinho. Então, é uma área que tem que estar bem harmoniosa, sempre limpa, arrumadinha, né? E principalmente não guardar remédio nessa área. Se cai numa área dessa casa que tem que guardar remédio ou troca de lugar. Remédio também não se deixa nem no banheiro nem na cozinha, porque no banheiro, primeiro que tem a umidade, né? Acaba estragando. Na cozinha, você cozinha, acaba ficando quente, também perde a propriedade do remédio. Então, eu sempre aconselho colocar remédio ou na sala, numa caixinha, né? Se não é no meio da casa, né? Numa caixinha direitinho, para que você não fique repetindo, né? E também remédio, se você não está usando, descarta também, porque se você deixa o remédio ali, o que acontece? Você está chamando a doença de volta, né? Se você já se curou daquela doença que você tratou e você deixa o remédio ali, você está automaticamente programando o seu corpo para ficar doente de novo para usar aquele remédio. Então, essa é a dica de remédio.
O Daniel fez uma pergunta aqui, ó. Certo. Por que a sensação de paz acontece dentro do banheiro? Há muitas pessoas que eu procuro para ter um pouco de sossego. Ele colocou um ponto de interrogação no final aqui, mas eu acho que o ponto de interrogação é lá perto do banheiro, lá. Bom, acho que algumas pessoas se escondem no banheiro. Acho que mães mesmo que têm filhos pequenos. Principalmente no trabalho, né? Por exemplo, vou contar um negócio aqui. Ele está aqui, mas ele não entende português, então tudo bem. O meu marido, ele gosta de conversar demais. Ele fala muito. E às vezes eu me escondo no banheiro. Quando eu não quero conversar, eu falo, eu vou fazer uma limpeza de pele, vou arrumar meu cabelo. Aí eu fico lá no banheiro um pouquinho para realmente... igual as mães, né? Quando tem filhos pequenos, às vezes querem relaxar um pouco, sair um pouco, né? E vai para o banheiro. Mas o banheiro não é um lugar de morar, não, tá? O banheiro não é um lugar que traz muita energia boa. Então, não é aconselhável ficar muito tempo no banheiro, não. E eu vou falar também agora, né? Eu falei do banheiro como sendo o sugador financeiro, vou falar quem é o produtor financeiro, que é o melhor de todos. O produtor financeiro é a nossa cozinha. Deixa eu só colocar o da Marinalva aqui. Ela falou que tem uma embalagem de 5 litros de quibo no centro da casa, que fica próximo ao banheiro. Não. Nada químico no centro da casa, nada químico, nada de remédio. Se você puder mudar para outro lugar, é muito interessante. Produtos de limpeza. A área de serviço, né? Que é o local que se usa, né? Mas se puder, produtos de limpeza, remédio, essas coisas, tudo atrapalha ali a saúde. Se é bem no meio da casa, aconselhável tirar e botar em outro lugar. É porque normalmente a área de limpeza, a área de serviço, assim, é no canto, é sempre encostado, assim, na casa, né? Não no centro. O pessoal, às vezes, tem muitas cozinhas, principalmente aqui nos Estados Unidos, a cozinha é bem no meio da casa. E aqui nos Estados Unidos, o pessoal tem mania de guardar produtos de limpeza embaixo da pia da cozinha. Então, várias vezes que eu vou fazer consultoria, as pessoas têm, e aí a gente troca para a lavanderia ou para a garagem, para um outro lugar que não fique ali, né? Quem falou ali o fogão? Então, vou falar aí quem é o provedor financeiro da casa, né? Então, tá na cozinha, e como a Marinalva ali falou, é o fogão. O fogão é o produtor da chama financeira, né? Então, o fogão, o que eu recomendo para o fogão? Sempre limpo, sempre usar todos os... como é que fala? A boca do fogão, as bocas, né? Sempre usar, porque a gente tem sempre aquele favorito. Só uso da frente, né? Que tá mais fácil. Mas sempre tenta movimentar para também movimentar. Tem aquela boca entupida que não sai. Não, limpa aquela boca, não deixa nada entupido. O fogão tem que funcionar 100%. O fogão, quanto mais... Aí o pessoal tem muito fogão a gás, né? Quanto mais fogo mesmo, melhor. Aqui os fogões são mais elétricos, né? Mas faz o mesmo sentido. Não deixa nada fechado. Não fecha fogão. Eu sei que tem as tampinhas de fechar fogão. Aí coloca o crochêzinho da vovó, a chaleira, o vaso de planta, tudo em cima do fogão. E isso tudo tá abafando. Até foi engraçado que quando eu fui no programa do Guru, ele falou isso do crochêzinho da vovó. Achei engraçado. Então, se tem o vidro, né, quer fechar com vidro, tudo bem, mas assim, não coloca muita coisa em cima, não abafa muito essa energia, porque é ali que está abafando a prosperidade também, entendeu? Então, deixa eu colocar aquela toalhinha em cima, né? Um pano de prato. Deixa eu colocar o pano de prato, o vaso, a chaleira, o bule, vai colocando tudo em cima do fogão ali. Então, assim, o fogão é para estar limpo, bonitinho, arrumadinho. Imagina ele como se fosse o rei, deixa ele lá arrumadinho, gerando prosperidade para vocês, né? O que ela falou ali? O fogão só está no lugar errado. Aí o fogão tem várias coisas, tá, gente? Tem que ver se não está muito perto da pia, porque o que acontece, né? O Feng Shui trabalha com 5 elementos, né? Então tem as comparações, por exemplo, o fogão é o elemento fogo, a pia, né, gera água. E o que a água faz? Apaga o fogo. Então, se está muito perto, tem algumas coisas, tem que fazer alguns elementos, tem que colocar ali no meio para evitar essa energia, né, de um apagar o outro, né? E perto de geladeira também, mas tudo tem como consertar, tudo tem como arrumar, né? Cada caso é um caso, não dá para generalizar. Eu não posso dar dicas para todas as casas, porque é muito diferente uma casa da outra, né? Que, por exemplo, aqui no meu apartamento, o fogão ele fica na quina, entre
né? Fica na cozinha entre a parede que separa a área de serviço e o botijão fica do lado de lá. Aí tem um buraco que a mangueira do botijão passa para o fogão. Aí do lado é a pia. Aí do lado é uma bancada e depois a geladeira na outra quina. Aqui, a geladeira e o fogão ficam em diagonal. Sim. Uma numa quina, outra na outra. Mas a pia não tem como. A pia está do lado, né? Aí tem coisas para fazer, dá para usar madeira no meio, entre os dois, dá para usar elementos de pôr um vaso, alguma coisa com terra também ali no meio, em cima da pia, alguma coisa que dê uma quebrada. Tem um vasinho com boldo que fica bem no canto entre a pia e o fogão. Então, aí já ameniza, sabe, esse problema. Então, assim, tem várias coisas, não é que tem que mudar a casa toda.